Fala, minha galerinha linda, como é que estão vocês? Eu espero que bem. Vocês devem ter visto aí que fora publicada a medida provisória 936, isso mesmo, de 1º de abril de 2020. Uma MP que, a bem da verdade, todos nós já estávamos aí aguardando ansiosamente, haja vista que o governo federal havia ficado de publicar uma MP justamente para legislar a respeito da suspensão dos contratos de trabalho enquanto perdurar a pandemia em virtude do coronavírus e ou também versar sobre a redução da jornada de trabalho e também a redução da jornada de trabalho e do salário. Sucesso! Amores, vamos começar aqui então. Olha só. Em sumas palavras, em resumido, a medida provisória 936, de 1º de abril de 2020, ela institui um programa, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que vai dispor sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento da calamidade pública, tá? O que ele diz, essa MP? O que ela fala? Ela fala que no caso da redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado ele tem direito a receber esse benefício emergencial de preservação do emprego, e esse benefício vai ser custeado pela União, tá? Não pelo empregador, mas sim pela União. Para isso, é importante que vocês saibam que empregado e empregador terão que celebrar um acordo, primeiro dizendo se irão optar ou pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução da jornada de trabalho, ou mantém-se a jornada de trabalho, são 3 opções, tá? E reduz-se o salário. Quais são as 3? Eu suspendo o empregado, ele não trabalha. Segunda possibilidade, eu reduzo a jornada de trabalho, ao invés de 8 horas diárias, 44 horas semanais, reduzo para 6 horas, reduzo para 4 horas diárias e, consequentemente, vou reduzir o salário proporcional à redução da jornada. Ou a terceira opção, eu continuo com a mesma jornada de trabalho, mas eu reduzo o salário, beleza? Olha só. Vamos lá, meu povo, olha só. Se o empregado e empregador optarem por promover a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho com salário ou manutenção da jornada de trabalho com redução do salário, eles vão celebrar esse acordo por escrito. E segundo a medida provisória 936, o empregador ele tem um prazo de 10 dias, tá? Empregadores, se liguem nisso. Qual é o prazo? Até 10 dias. E vocês terão que informar isso perante o Ministério da Economia. Por quê? Porque o Ministério da Economia será o responsável pelo pagamento deste benefício, tá? O nome do benefício é Benefício Emergencial de Preservação do Emprego. Desses 10 dias que o empregador tem para comunicar, ele comunicou, o benefício será pago no prazo de até 30 dias, é o que diz a MP. Esse benefício só será pago enquanto perdurar a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho ou a manutenção da jornada de trabalho com a redução do salário. Empregadores, se liguem nessa dica. Se vocês não informarem no prazo de 10 dias, vocês é que ficarão responsáveis pelo pagamento deste benefício ao empregado, até que vocês venham a regularizar essa informação perante o Ministério da Economia. Então, eu não informei nos 10 dias que a MP 936 dispõe. Eu só informei lá no 30º dia. Não tenham dúvidas de que esses 30 dias aí você ficará com este encargo responsável pelo pagamento do valor equivalente a esse benefício, tá? O artigo 6º da medida provisória da MP 936 diz que o valor do benefício tem como base o valor mensal que é pago no seguro-desemprego, ok? Então, aquilo que o empregado teria direito a perceber no seguro-desemprego, ele vai perceber agora como benefício, tá?
Quem não tem direito? Quem é que não tem direito a esse benefício? Amores, não tem direito a esse benefício quem exerce cargo público, quem exerce função pública, ainda que como comissionado, quem está em gozo de benefício pelo regime geral de previdência social ou pelo regime próprio de previdência, também não tem direito. Quem está recebendo o seguro-desemprego não tem direito, ou quem recebe uma bolsa de qualificação profissional, todos esses não têm direito. Eu trabalho de carteira assinada como empregado no emprego A por 4 horas e no emprego B por 6 horas. E aí, você pode tanto receber pelo emprego A quanto pelo emprego B. Constituído o vínculo empregatício, você pode receber pelos dois. Portanto, se o empregado ele possui mais do que um vínculo profissional, ele pode receber pelos dois vínculos, tá? O artigo 7º da medida provisória 936 trata da redução da jornada de trabalho, tá? Ou eu mantenho a jornada de trabalho e reduzo o salário. Isso só pode ser feito, se liguem, pelo prazo máximo de 90 dias. Ouviram, bebês? Qual o prazo máximo? 90 dias. A redução pode ser na faixa de 25%, 50% ou até 70%. Então, não existe redução de 100%. É 25%, 50% ou mesmo de 70%. Beleza até aqui? E como é que eu faço para restabelecer aí a jornada de trabalho? Acabou a calamidade pública, tá todo mundo liberado com coronavírus. Então, assim, 2 dias corridos já pode voltar à normalidade, é o que a MP fala. Ou até mesmo que não tenha concluído a calamidade, mas o empregador pode prescrever que isso seja apenas por 30 dias, por 60 dias, por 45 dias, ou até mesmo quando o empregador quiser convocar, tá? O que não pode ultrapassar? Não pode ultrapassar os 90 dias. Quanto ao artigo 8º, ele trata da suspensão. A suspensão é quando o empregado não labora. É diferente, porque na redução da jornada de trabalho, ou mantendo a jornada de trabalho e reduzindo o salário, mas o empregado ainda está trabalhando. Na suspensão, essa é a distinção, o empregado não trabalha, tá? E aí o prazo máximo não vai ser de 90 dias, mas sim de 60 dias. Na suspensão, aí o empregado vai receber o benefício, né? Como a gente falou, quem paga é a União. Inclusive, na suspensão, como o empregado não vai estar prestando serviços, a gente tem a suspensão do contrato de trabalho. Então, esse empregado, ele vai poder se inscrever como segurado facultativo pelo regime geral de previdência social, para não deixar de contribuir para a previdência social, tá? E também a suspensão, ela pode ser restabelecida no prazo de 2 dias corridos, quando conclui essa pandemia aí, antes dos 60 dias, tá? Ou se o empregador convocar antes ou se estabelecerem por um prazo menor de, por exemplo, 30 dias, beleza? Cuidado, porque o parágrafo 5º do artigo 8º fala que aquelas empresas que faturaram no ano passado, em 2019, mais do que 4.800.000, somente poderão suspender os contratos de trabalho dos seus empregados se contribuírem lá com 30% para o pagamento desse benefício, tá? Mas isso só para empresas, faturaram alto, hein? A empresa que fatura mais do que 4.800.000 no Brasil, só essas empresas aí que terão que observar isso, tá bom? Amores, só dando continuidade, lembrando que esse benefício que é pago pela União, ele ainda pode ser acumulado com o pagamento pelo empregador de uma ajuda compensatória mensal, tá? Então, o empregador, se ele quiser, isso é facultativo, isso não é obrigatório, ele pode contribuir com ajuda compensatória mensal, seja em decorrência da redução da jornada de trabalho, da manutenção da jornada de trabalho com a redução de salário, ou até mesmo da suspensão do contrato de trabalho. E essa ajuda compensatória, ela deve ter o valor definido de quanto vai ser, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, o valor que for, ou no acordo individual entre empregado e empregador, ou negociação coletiva, e não terá aí natureza indenizatória. Quer dizer, olha, não vai servir aí como base para cálculo de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, para cálculo de FGTS, para cálculo de INSS, de férias, de absolutamente nada, tá? Sendo que o empregado que recebe o benefício em decorrência da redução ou suspensão
tem uma garantia provisória no emprego. A ideia de quem esteja nessa situação abarcada pela medida provisória 936 de 1º de abril de 2020 é de que ele não possa ser dispensado sem justa causa. Nesse período, a regra é de que ele só poderia ser dispensado com justa causa, tá? Se cometer uma falta grave, nos termos ali do artigo 482 da CLT. O que a lei diz que é justa causa, o que a lei diz que é falta grave. Se fosse sem justa causa, ele não poderia ser dispensado por esse período, no máximo 60 dias na suspensão, no máximo 90 dias na redução, como uma forma de garantia provisória aí no emprego. Inclusive, se o empregador ele dispensar sem justa causa, ele tem que arcar ali com a indenização, que vai variar entre 50%, 75% e 100%. Bom, dessa vez, a gente tem que dizer que, de fato, finalmente o governo federal aí acertou com a medida provisória 936, corrigindo o erro da medida provisória anterior, tá? E agora tem-se como, pelo menos diante dessa crise que a gente tem vivenciado, uma crise econômica, a se promover, digamos assim, a manutenção ou, quando não, o restabelecimento dos empregos no Brasil. O coronavírus é perigoso, tem que ter cuidado, tem que usar máscara, higienizar, álcool gel, se proteger. Mas eu digo que tão quão perigoso como o coronavírus, ou até mais, é a crise que o Brasil se encontra e que pode piorar. Então a gente tem sim que tentar manter os empregos, aqueles trabalhadores, mães e pais de famílias que sustentam as suas casas. A gente tem que ser também, sempre que possível, solidários, meu povo. Por isso que eu convoco, cada vez mais tem gente passando fome no Brasil. Você que pode ajudar o seu vizinho, pergunta. O seu familiar, o seu parente, o seu amigo, será que ele não está precisando de uma cesta básica? A depender do seu estado, uma cesta básica é de 40, de 50 reais. Não custa nada. Se cada um fizer a sua parte, nós teríamos um mundo bem melhor. Ajuda só uma família, vê o que você pode fazer para poder ajudar nesse momento, independente de religião, independente de crença, independentemente do que você acredite. Mas eu entendo, eu compreendo que se cada um fizer a sua parte, vai ser bem, bem melhor. Amores, aproveito para deixar aqui divulgado, para quem não me conhece, acabou que eu não me apresentei, professora Ingrid Gil Salles, professora de Civil, Processo Civil, Trabalho e Processo do Trabalho. Eu tenho um canal do YouTube, lá no YouTube, basta colocar o meu nome, Ingrid Gil Salles, no qual eu posto aulas 100% gratuitas, ainda mais agora as minhas aulas online, que eu estou ofertando lá para os meus alunos da UNEC, Faculdade de Direito Nanuque, em Minas Gerais. Beijo pro meu povo lindo. Tem também o meu Instagram, quem não me segue, aproveita lá para poder me seguir. Estou sempre colocando as promoções dos meus e-books, dos meus cursos, inclusive em parceria com o Brasil Jurídico, @Ingrid Gil Salles. Sigam também o Brasil Jurídico, @Brasil Jurídico. E aproveitando para divulgar o nosso evento aí que já está acontecendo sobre o coronavírus, eu estarei comentando todas as medidas que foram tomadas do ponto de vista da legislação trabalhista, e não só uma MP, mas tudo que aconteceu, como foi que ficou no dia 4 de abril. Estarei esperando vocês aí pelo Instagram do Brasil Jurídico. Quem não se inscreveu, aproveita e se inscreve, porque também terá direito a certificado por carga horária. Beleza? Combinados? Beijo grande.